Olá, boa noite, professoras, professores. Estamos ao vivo para mais uma live de segunda-feira, né? Estou fazendo agora algumas lives às segundas-feiras. Olá, quem está chegando. E hoje eu vou falar especificamente, oi Roberta, como é que vocês podem usar esse material aqui com os seus alunos. Eu trago 8 sugestões de como é que vocês podem usar esse material para desenvolver a conversação. O foco aqui é desenvolver a conversação. E lembrando que esse material faz parte dos Jogos do Mês. Nós começamos uma promoção desde novembro do ano passado. Nós dividimos a coleção da Play to Learn, que são 36 jogos em 12 meses. E aí a gente vende 3 jogos por mês com 25% de desconto. E eu prometi que eu faria uma live para cada jogo. Então tem jogo que a live fica um pouquinho mais longa e tem jogos ou materiais que a live fica um pouquinho mais curta. Eu tô achando que a de hoje vai ficar um pouquinho mais curta porque é um material de perguntas, não é jogo, mas a gente pode fazer algumas atividades que vão transformar a aula de vocês muito mais interessante e vão fazer com que o aluno de vocês fale, porque os alunos nos procuram com esse objetivo, eles querem falar inglês. Esse jogo aqui, esse material é Questions for Beginners, então ele tem perguntas para iniciantes. Vamos lá então, sem mais delongas, vou começar a falar sobre como é que você pode usar o material. Depois, no final, eu posso até falar quais são as vantagens. Eu fiz alguma pesquisa algum tempo atrás, eu sempre gostei muito de fazer pair work, e aí tem algumas vantagens que a gente não pode esquecer para fazer sempre pair work. Então, vamos lá? Eu não sei se vocês conhecem esse material, coloquem aí para mim se vocês conhecem o Questions for Beginners ou não. É um dos materiais que nós mais vendemos, né? Os professores gostam muito. A primeira sugestão que eu dou para os alunos, para os professores, é colocar os alunos em pares. Sempre que vocês puderem, coloque os alunos em pares. Para fazer essas atividades, mais ainda. Então, olha só, eu peguei um cartão aqui aleatoriamente e esse aqui fala do futuro, né? Futuro, going to, usando o futuro. Então, você vai colocar seus alunos em pares. Eu sou aluno que tenho as perguntas, esse cartão, e eu vou fazer as perguntas pro meu parceiro. A minha primeira sugestão é que o aluno faça as perguntas, anote as respostas do colega e depois ele vai contar para a classe. Se você tem uma classe muito numerosa e você acha que essa atividade vai demorar muito tempo, você pode sugerir que ele selecione uma descoberta dele e conte para os colegas. Eu vou ler as perguntas que tem aqui. A minha caixa veio com 5 cards repetidos. Tá. Se foi só repetido, tudo bem. Se você quiser trocar, você fala comigo em box e aí a gente vê se faltou alguma carta, tá bom? Então vamos lá. A carta 126 tem as perguntas, 126 a 130. What are you going to do next vacation? Né? What are you gonna do next vacation? Where are you going to go? Who are you going to go with? How are you going to get there? How long are you going to be there? Então, se você por acaso está praticando o going to e você quer fazer essa atividade com seus alunos, oi, Teacher Victor, seja bem-vindo. Aí você dá as perguntas, esse aluno vai perguntar e vai anotar. O legal é que ele vai fazer as perguntas, é claro que antes ele vai ter que ler as perguntas, aí ele vai fazer as perguntas para o colega vai ter que responder com going to e ele vai ter que anotar. Então, a chance dele aprender a usar o going to é muito maior. E depois, como eu já te disse, se for uma classe muito grande, você pede para que ele escolha só uma atividade e ele conta para o amigo. Pedro... next vacation, Pedro is gonna go to São Paulo.
vai para São Paulo. E aí é isso que ele falou. Ele colocou uma só, ele compartilhou uma só ideia. Se você tem uma classe, 5, 6, 7 alunos, você pode pedir para que ele compartilhe todas as ideias. Só que quando ele for compartilhar, ele não vai compartilhar as perguntas, ele vai falar direto as respostas. E aí então ele já transformou as perguntas num pequeno parágrafo, nem que seja na cabeça dele, para ele compartilhar com a classe. Então é uma atividade bem completa que faz com que o seu aluno realmente fique no centro da aprendizagem. Uma das grandes vantagens de você usar esse material aqui, de você usar perguntas na sua aula, é que o professor não é mais o foco da aula, e sim o aluno. E eu acho que nós temos que colocar sempre o aluno no centro da atividade, desempenhando alguma atividade, falando. Então essa foi a minha primeira sugestão. A minha segunda sugestão é que ele use as perguntas que estão nos cards para iniciar um diálogo e depois ele deve continuar. Vamos lá? Eu vou pegar um outro card aqui e esse card tem o 135 até a pergunta 135 até 138, fala do passado. Então, where were you born? Did you grow up there? What was your favorite toy? Oi, Mônica. What was your favorite toy as a kid? Do you still have it? Então vejam só. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Então vejam só. Se você está ensinando o passado para os seus alunos ou quer fazer uma revisão do passado, você coloca os seus alunos em pares e ele vai entrevistar o colega. Pode ser feito, como eu disse na parte 1, ou isso aqui vai ser usado apenas como início. Então aqui tem 4 perguntas e depois ele tem que continuar as perguntas nesse mesmo estilo aqui, no passado, né? Pode perguntar, where were you born? Did you grow up there? Por exemplo, se o aluno nasceu numa cidade, mudou, ele pode perguntar se ele visita a cidade com frequência, quando ele mudou. Aí ele vai ter que ativar a veia dele de jornalista para que ele possa fazer as perguntas. Outra coisa que você pode fazer, se você vai querer que ele use o card só para começar as entrevistas, e aí você também pode falar, olha, aqui tem 4, eu quero que você escreva mais 4 perguntas. Então você pode dar um tempo para que ele pense e escreva as 4 perguntas, e depois então você coloca os seus alunos em grupos, em pares, para que ele entreviste os colegas. Tudo bem? Estão entendendo? Estão gostando das sugestões? Escrevam aí para mim. E se vocês tiverem outras sugestões, compartilhem aí. A Luciana falou que tem. Que legal! Você usa dessa maneira? Que maneira que você usa? Escreve aí pra gente. Então essa foi a segunda maneira de você usar os cards como um prompt, né? Aqui tem 4 perguntas, depois você pede para que ele faça mais 4 perguntas. Agora eu vou dar outra sugestão. A terceira ele vai usar para que se você quer, por exemplo, que o seu aluno pratique writing. Então, quando eu estudava inglês há muito tempo atrás, escrevam aí para mim se vocês já fizeram essa atividade que eu vou falar para vocês. As minhas professoras, mais de quase 45 anos atrás, elas davam uma atividade rodada no mimeógrafo que chamava-se Guided Composition. A Luciana falou como é que ela usa. Os alunos fazem perguntas um para os outros por enquanto, tá bom? Dá para você fazer já a segunda atividade, né? Que eles podem dobrar o número de perguntas. Então, aí como eu estava falando, lá naquela época as professoras faziam com a gente Guided Composition. Então, por exemplo, elas estavam querendo praticar que a gente treinasse escrever uma redação no passado. O que elas faziam? Elas criavam 10, 15, até 20, era longa a Guided Composition delas. Elas faziam as perguntas de maneira que, se eu fosse respondendo, é claro que não, yes, no, se eu colocasse respostas
completas, no final eu teria uma composition. Então os alunos se sentiam muito bem, porque a gente usava aquelas perguntas como uma base para fazer uma pequena redação. E depois, quando eu criei esse material aqui, depois de muitos anos, que eu lembrei, falei, dá pra virar uma guide de composition. Não necessariamente uma guide de composition, porque a gente tem 4 ou 5 perguntas por card. Mas aí você pode pedir para que os alunos escrevam como se eles estivessem fazendo uma pequena redação sobre eles mesmos ou sobre alguém. Olha eu peguei um card aqui aleatoriamente, eu vou ler para vocês Tem 3 perguntas que eles podem responder como se estivessem elaborando uma redação. What are 5 things you do not like doing? Então, 5 coisas que ele não gosta de fazer. Can you ask somebody else to do them for you? Dá para pedir para alguém? Então ele vai começar a escrever as coisas que ele não gosta e vai falar se as que dá para ele pedir para alguém fazer e as que ele não consegue pedir para ninguém fazer. Vejam que ele já está escrevendo bastante. E daí pergunta, what are 3 things you have to do this week, this month, this year? Então ele pode transformar isso aqui num parágrafo e vai virar um guided paragraph. Deixa eu pegar mais um aqui, que dá para fazer essa atividade. Todos dão, né? Olha só, esse aqui, se você quer que o seu aluno escreva alguma coisa que ele fez no passado. Did you cook last night? What did you cook? Did anyone help you? Did you wash the dishes? Então, ele começa a fazer um pequeno parágrafo falando sobre coisas que ele fez. Eu gosto bastante dessa guide de composition, porque muitas vezes os nossos alunos não querem escrever ou não se sentem seguros o suficiente para escrever. Se você dá um apoio como esse, eles vão se sentir capazes e daí você pode até pedir. Um dia você leva e pede para que eles respondam as perguntas como está aqui. No outro dia você pede para que eles, por exemplo, comecem a atividade em classe, respondam 3 ou 4 perguntas e levem para casa e continuem escrevendo sobre o mesmo tema. Então, é uma maneira, por exemplo, de você terminar uma aula. Você tem 10 minutinhos ali no final da aula, você dá um cartão, pega um tópico que você quer, dá um cartão para cada aluno e ele vai começar a escrever e vai terminar em casa. Certo? A Luciana diz que gostou da ideia. Muito bom, obrigada. Então, essa foi a terceira sugestão, né, de você usar as perguntas como um parágrafo. A terceira é para você realmente fazer um texto. Então aí você ele vai partir daqui e vai continuar aquele texto, um texto mais longo. Deixa eu pegar. What are you gonna do this weekend? Who are you gonna go with? What are you gonna do tonight? Are you gonna travel next month? Então também sobre o futuro, essa daqui que eu peguei. E daí ele vai escrever um texto sobre o futuro que ele vai fazer. Essa foi a minha 4ª dica. A 5ª dica é para ele escrever um diálogo. Ou você coloca em par, como eu usei a sugestão lá no início, ou você pede para que ele coloque faça um diálogo. E depois pode fazer em par também, né? E depois você pode pedir que... O que ele pode fazer com esse diálogo? Ele pode interpretar na frente da classe. 2, você pode pedir para que ele grave, faça um vídeo e você pode mostrar esse vídeo para a classe. Ou 3, você pode pedir para que ele grave estilo podcast, que não tenha vídeo, só o áudio, e você também pode tocar para os alunos, para ver se eles conseguem entender os colegas ou se tem alguma dificuldade. Eu vou ler um que dá para fazer um diálogo, fica super bem. Oi, quem está chegando? Olha só, esse aqui é How can I get to the nearest library from here? Então, se você, por exemplo, está ensinando, se eles estão praticando, né, directions. How can I get to the best bookstore?
How can I get to a nightclub? How can I get to a restaurant? Então ele pode fazer essas perguntas, o colega responder. Que mais que dá para ele fazer estilo um diálogo para apresentar na frente da classe? Vou ler um outro card aqui. When is your birthday? How do you like to celebrate it? What kinds of gifts do you like to get? What was the best birthday ever? And the worst, why? Esse aqui dá uma entrevista bem legal, né? Então, dá pra eles conversarem bastante sobre o tema birthday. Que mais que dá pra gente? Se você tá com os alunos... Oi, Val, seja bem-vinda. Alunos mais iniciantes. E você tá praticando as horas, por exemplo... What time is it? What time do you get up? What time do you start work, school? What time do you go to bed? What do you do before going to bed? Então vejam que eles vão ter que responder sobre as horas e sobre hábitos e rotinas. Então vejam que todas essas atividades eu estou colocando o meu aluno no centro da atividade. Eu, professor, apenas distribuí os cartões, orientei as atividades e aí dei o tempo para eles realizarem. Para mim, esse é um tipo de aula especial, muito boa, porque o professor não fica, o teacher talking time é bem menor. Quem vai falar são os alunos. E é isso que interessa pra gente, né? Então... eu já dei 5 sugestões, né? Eu falei que essa live talvez fosse um pouquinho mais curta, porque eu tô dando sugestões de como é que a gente pode usar esse material aqui, Questions for Beginners. E depois, se vocês quiserem, eu posso dar algumas sugestões, eu posso falar sobre as vantagens de a gente fazer esse tipo de atividade. Vocês não imaginam o quanto é importante a gente colocar os nossos alunos em pares e colocá-los para realmente falar inglês. Por isso que esse jogo faz tanto sucesso, porque tem muitas perguntas, então dá uma base para os alunos desenvolverem a fluência. Vamos lá então. Agora essas últimas 2 atividades que eu vou compartilhar com vocês são atividades que são mais maluquinhas, vamos dizer assim. Que o aluno vai ter que ser bastante criativo. Então, a próxima é responder as perguntas, só que ele vai responder, ele vai ou evitar de alguma maneira o assunto, ou ele vai dar respostas totalmente loucas, que não vão fazer sentido. Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa não quer dar... Ou simplesmente desviar do assunto. Do you have a hobby? Então, o aluno pode, em vez de responder Yes, I do, I have a hobby, I like to, ele pode responder qualquer outra coisa. I work too much, I work very hard, I love my job. Ele vai desviar. Então, aqui ele também vai ter uma arte aqui, né? Que é a arte de você não responder o que está sendo perguntado. Então, essa é a sugestão número 7. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. A sugestão número 6 é para que o aluno, ao invés de responder a pergunta, ele ou faça uma pergunta de volta ou desvie totalmente do assunto, fazendo com que o entrevistador fique maluco. Eu tenho certeza que vocês já passaram por uma situação dessas ou já viram isso. Então, se vocês quiserem, vocês podem até achar um vídeo em inglês que o entrevistado desvia a pergunta e aí você pede para que eles façam a mesma coisa. Esse é o Crazy Dialogue. E a última sugestão desse jogo, depois eu vou lá falar das vantagens, né? A última sugestão ele responde as perguntas, você já explica. Normalmente os cards, gente, tem no mínimo 3, no máximo 5 perguntas. E aí você vai pedir para que uma das perguntas ele dê uma resposta totalmente maluca ou dê uma resposta que é uma mentira.
E aí o colega que está entrevistando vai ter que adivinhar qual que é a mentira. Então ele vai ficar super ligado nas respostas que o colega está dando, para que ele descubra qual dessas qual dessas respostas não é verdadeira. É bem interessante também, e muitas vezes, é claro, os alunos acabam errando. Isso você pode fazer no estilo de perguntas, né? Um pergunta e o outro responde, e ele vai ter que dar uma resposta mentirosa. E aí eles vão ter que, quem tá ouvindo vai ter que descobrir, vai ter que olhar, né? Isso é legal também, porque aí nós estamos preparando os nossos alunos, não apenas fazer pergunta em inglês, responder pergunta em inglês, mas também a gente está ensinando para ele a detectar se as pessoas estão falando a verdade ou não. Aí você pede para que ele olhe nos olhos, ensina algumas técnicas de lie to me, porque muitas vezes quando você está tentando lembrar alguma coisa, você olha para cima, né? Ou quando você está mentindo, algumas pessoas dizem que quando você está mentindo, você não olha no olho da pessoa. Então você pode ensinar algumas técnicas e aí pedir para que eles façam isso. A Val falou aqui, meus alunos adoram essa atividade, é garantido boas risadas. Olha que legal, a Val já faz e os alunos curtem. É claro, né, gente, a gente tem que, é claro que a gente quer ensinar inglês, quer desenvolver a fluência dos nossos alunos, e se a gente puder levar um pouquinho de leveza para a aula, por que não? A gente nunca sabe como é que foi o dia do nosso aluno, mas ele tá lá. Se ele tá lá na sala de aula, por que não levar uma atividade mais leve, que seja bem gostosa também, e que eles vão dar boas risadas, né? Então, essas foram as 6 maneiras que eu uso esse material. Se tiver alguém que use de uma maneira diferente, me diga como é que você está fazendo. E agora eu vou falar para vocês sobre quais são essas vantagens. Por que eu devo fazer pair work com os meus alunos, né? Então, é claro que a primeira é que dá aos alunos a oportunidade de falar. Então, sempre quando você estiver planejando a sua aula, sempre pense, essa atividade vai dar ao meu aluno a oportunidade de falar? Eu acredito muito, e por tudo que eu já estudei, né, a minha dissertação de mestrado é sobre o aluno com dificuldade de aprender a língua estrangeira. Só que eu fiz esse mestrado lá na Unicamp, na área de psicanálise, então eu usei conceitos da psicanálise. Uma coisa meio... não é nada, é uma coisa que não é falado muito, vamos dizer assim, na parte de aprendizagem de língua inglesa. Mas enfim, por tudo que eu aprendi, o seu aluno, para falar, a língua tem que passar pelo corpo dele. Eu falo isso em toda live e vou falar para que a gente lembre disso, para que o meu aluno desenvolva a fluência, para que ele fale a língua inglesa, ele tem que se sentir à vontade em usar a língua. E daí a gente começa com os jogos da memória, com jogos mais simples, e sempre pedindo para que ele fale a palavra, soletre a palavra, fale uma frase aqui, pedindo para que ele repita. Se o saber, né, o saber que a gente ensina de língua inglesa ou de qualquer outra língua, não é um saber que eu aprendo só por decorar. Eu posso até memorizar um vocabulário, mas esse vocabulário eu tenho que saber pronunciar, eu tenho que colocar o meu corpo em movimento, porque quando eu falo a língua estrangeira, o meu aparelho fonatório aqui, eu vou usar de uma maneira diferente. Vocês podem até ter reparado, ter visto que muitas vezes um professor fala de uma maneira em português ou qualquer outra pessoa que fale, e daí quando ele fala a língua estrangeira, ele muda, ele fala de um outro lugar, e às vezes muda até um pouquinho a fala dele, a voz dele. Então esse é o conhecimento da língua. A língua tem que passar pelo seu corpo. Não é como história, por exemplo, que eu aprendo decorando fatos. A língua estrangeira eu aprendo deixando com que ela
entre no meu corpo também. Como é que eu vou deixar ela entrar no meu corpo? Através da fala. Então, coloquem bastante fala na aula de vocês. E essa atividade, essas 6 atividades que eu compartilhei anteriormente, todas fazem com que a língua entre e faça parte ali do universo do aluno. Eu estou dando essa oportunidade para o meu aluno. A segunda aqui eu tô falando sobre as vantagens de trabalho de fazer pair work, né? É que eu mudo um pouquinho o ritmo da aula. Se você não está acostumado a fazer pair work, quando você começa a fazer, você vai mudar o ritmo da sua aula. A terceira, que eu considero super importante, é porque tira o professor do centro da aprendizagem, né? Do centro da atenção. Tira o professor do foco e coloca quem? O aluno. O aluno é que o nosso é o mais importante ali pra gente. Então, isso é que eu considero mais importante, tanto dessas atividades quanto por que a gente usa o jogo educativo, né? Quando eu uso o jogo educativo, eu coloco o aluno no centro da aprendizagem. Não sou eu, professora Márcia, que tô no centro. É ele que tem que descobrir aquela card lá do jogo da memória e soletrar a palavra ou fazer uma frase. Nesse caso aqui, é ele que vai ter que ler as perguntas, é o companheiro dele que vai ter que responder as perguntas, depois inverte o jogo, o que respondeu vai fazer as perguntas, a bola, tá? Né? Imagina um jogo de futebol, imagina se, vamos fazer uma analogia aqui, nós, professores, teachers, nós somos os coaches. Coach, essa palavra aí ficou meio, né, desgastada, mas fazendo analogia com o jogo. No jogo de futebol, o coach, o treinador, fica sentado no banco. E os jogadores correm atrás da bola. Na sala de aula, nós, professores, a gente não vai ficar sentado no banco, mas quando eu dou uma atividade como essa, eu coloco os meus alunos, e aí fazendo uma brincadeira com as palavras, né? Eu coloco os meus alunos no jogo, porque eles é que vão ter que movimentar a língua para falar, e eu, como professora, vou circular pela sala de aula, observar o que está acontecendo. Se eu não quiser corrigir naquele momento, eu vou com o meu caderninho anotando o que eu ouvi e depois eu posso até colocar na lousa as frases erradas que eu ouvi e pedir para que eles, como classe, corrijam aquilo. Então, vejam bem, quem pôs a bola em jogo, quem movimentou a língua foram os alunos. Eu só administrei o que estava acontecendo. Então a gente tem que lembrar disso, que na sala de aula a gente tem o nosso momento de explicar, mas depois que foi explicado, bola na mão dos alunos. Eles é que vão ter que movimentar a boquinha deles e todo o aparelho fonatório. É assim que eles vão aprender a falar a língua e assim que eles vão, com o tempo, desenvolver a fluência. Não dá para desenvolver a fluência se desde o início você não colocou os alunos ali no centro da aprendizagem. Então, essa é a parte que eu acho mais importante. Sempre, aluno é o centro da atividade. A bola tem que estar com eles. E no nosso caso, né, é a língua que está em movimento. Outra coisa legal é que esse tipo de atividade permite com que os alunos circulem, mudem. E para isso daí eu já vou falar uma outra vantagem. Não é vantagem, daí seria uma técnica, né? Você tem que ter técnicas diferentes para agrupar os alunos, para que eles não fiquem sempre com os mesmos pares. Então você pode dar números e eles têm que achar, pode dar nome de casais, de pessoas famosas da história e eles vão ter que circular. Por exemplo, eu vou pegar, eu pego o nome de uma pessoa famosa, agora, Angélica.
E daí eu tenho que fazer par com o Luciano Huck. Então, are you Angélica? Are you Angélica? Eu saio perguntando. Então, a atividade de colocar os alunos em pares já é uma atividade que eles vão ter que conversar, certo? Que eles vão ter que falar. Então, sempre o aluno falando o tempo todo. Então, permite que os alunos se misturem. E isso é muito bom. Que eles conheçam outros colegas, não fiquem ali viciados, porque aí, se ele fica sempre ouvindo o mesmo colega, né, ele já se acostuma com aquele colega. Então, é bom colocá-los para ouvir pessoas diferentes. Isso é muito importante que eu vou falar. Dá a eles o senso de realização. Então, muitas vezes, né, a gente mexe muito com a autoestima do nosso aluno. Se ele não consegue, por exemplo, fazer uma frase, se ele não consegue fazer um diálogo, ele vai ficando com a autoestima um pouquinho mais abalada. Agora, se eu dou esse card aqui para ele, já tem as perguntas e é um assunto que a gente já viu previamente, ele sabe usar. Tendo a base das perguntas, é mais fácil dele fazer as perguntas. Então, ele vai ter um senso de accomplishment, de realização. E isso vai fazer com que ele se sinta muito melhor. O aluno com autoestima elevada é tudo que a gente quer. É terreno fértil para aprendizado. Outra coisa que é importante também, não simplesmente conectado, né? Quando eu penso de uma maneira bem macro, sabe, gente? Eu acho que além de inglês, a gente tem que ensinar life skills, porque é tudo junto. A sala de aula é um mundinho ali nosso, né? Deles e depois eles vão replicar o que aprenderam ali fora. Então, quando eu coloco os alunos em pares, eu dou a eles a oportunidade de liderar e ora ser liderado. Então, vai depender de com quem ele fizer par. Tem hora que ele vai ter a oportunidade de liderar, porque a outra pessoa permitiu, e tem hora que ele vai poder ser liderado, liderar e ser liderado. E a vida é assim, a gente tem que aprender também, né? Tem hora que a gente vai ter que ser o líder do grupo e tem hora que você tem que ouvir outras pessoas. Então, quando eu coloco os alunos em pares, eu também dou oportunidade a eles de liderarem e serem liderados por outras pessoas, porque normalmente quem faz esse papel na sala de aula somos nós, as professoras e os professores, certo? Essa próxima também é vantagem de colocar os alunos em pares, é muito importante. Permite ao professor circular na sala de aula e ver como é que os alunos estão fazendo a atividade, se eles realmente estão fazendo, né, a atividade. E como os alunos estão em pares, fica muito mais fácil. Então, se eu tenho 30 alunos, é muito mais difícil eu checar os 30 alunos. Eu coloquei esses 30 em pares, eu tenho 15 pares. Então, eu vou circulando ali e vou vendo os 15 pares. Fica mais fácil. Certo? Nossa, fez um barulho aqui. Alguma coisa aconteceu, eu levei um susto. Não sei se vocês perceberam. Ai, acho que eu tô cheia de luz aqui atrás de mim, né, gente? Fazer live à noite e na minha casa, as luzes da minha casa são mais fracas, são mais assim, pra aconchego, né? E eu tô aqui eu tô na cozinha porque é onde tem a luz bem forte. E acho que alguma coisa caiu ali. Se eu dei um pulinho, foi isso. Oi, Fábio, tudo bem? Bom, então essa vantagem que permite para o professor se movimentar pela sala de aula e observar o que está acontecendo. É um momento que eu estou mais próxima dos meus alunos. E como eu disse anteriormente, você pode anotar o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, ou também pode aproveitar aquele momento para elogiar os alunos se eles estão fazendo alguma coisa correta. E você vai poder ouvi-los, ouvir os pares. Então, eu me sinto como se eu tivesse mais professora ainda nesse momento, que eu estou circulando pela sala e vendo como é que eles estão pondo em prática aquilo que foi ensinado. E daí, os alunos que têm, uma outra vantagem os alunos que têm mais desafios, mais dificuldades,
E aí eles têm a oportunidade de se misturar com os alunos que têm menos dificuldade e vão aprender com isso. Então essas são as vantagens que eu acredito que tem quando eu coloco os meus alunos para fazer atividade em pares. Agora eu vou falar, eu falei que a live ia ser curta, né, gente? Agora eu vou falar, vou dar algumas dicas para vocês colocarem os alunos em pares, tá bom? Para vocês elaborarem as atividades. Primeiro, tenha bem claro os motivos por que você vai colocar os alunos em grupo. Eu coloquei os meus alunos em grupo porque eu quero que ele explique a atividade, eu quero que ele entreviste o colega e depois eu quero ouvir como é que ele vai formular isso para contar para a classe. Então você, professor, tem que ter bem claro na sua mente para você explicar para ele como é que ele deve fazer a atividade. Uma outra coisa muito importante é demonstre como é que a atividade deve ser feita. Nesse caso, naquele primeiro caso que eu expliquei para você, ele vai entrevistar o colega, vai anotar todas as respostas e depois vai contar para a classe. Então você pede um aluno que venha com você e você faz na frente da classe como deve ser. Tem que deixar bem explicado realmente, porque sempre tem mal entendido. Então você explica e depois você faz a atividade. Aí está bem claro para eles como é que vai ser feita a atividade. Se você, por exemplo, se eles forem mais novos, você daí pode também pedir para que eles expliquem para você. Vocês entenderam? Então fala para mim o que é para fazer. Certo? Nunca é demais. É importante estabelecer um tempo determinado para que eles façam essa atividade. Largar a solto não é legal. Então, se é aquela dica que eu dei para vocês, aqui tem 4 perguntas, você vai elaborar mais 4 e depois perguntar. Então, para elaborar mais 4, eu vou dar 5 minutos e depois, para você entrevistar o colega, eu vou dar de 5 a 8 minutos e depois de 5 a 8 para ele entrevistar vocês. Tudo cronometrado, gente, para que não fique solto, porque se você deixar os alunos muito soltos, você sabe que eles vão começar a falar sobre outros tópicos que não tem nada a ver com o que você está ensinando. Outra coisa, tenha combinado com eles o sinal que você vai dar para eles quando eles estiverem fazendo muito barulho, porque às vezes eles se empolgam e essa aula em par, ela vai ficar um pouco barulhenta. Então, tenha um combinado com eles o que você vai fazer. Eu tô sem o sino aqui, mas eu gosto de tocar o sino. Todo mundo sabe que se eu toquei o sino é para fazer menos barulho. Se você tiver um aluno que sobrou, você pode até pedir para que ele monitore o trabalho. E aí ele vai ter a oportunidade também de ouvir os colegas, né? E trazer para você, anotar o que aconteceu. Como eu já falei anteriormente, tem vários métodos para que os alunos se reúnam em duplas, para que eles não fiquem sempre com os mesmos pares. Então, o mais novo junto com o mais velho, todos os que tem letra M vão ficar junto, como eu já falei, casais famosos, ou você dá papelzinho com um país e uma cidade, uma capital desse país, e daí Brasil e Brasília, daí Brasil tem que achar Brasília, formou o par, vão e fazem a atividade, daí eles têm que sair perguntando, are you Brazil, are you Brasília, e assim por diante. Então você vai desenvolvendo maneiras para que eles formem grupos e tenham sempre grupos diferentes. E não fica aquela imposição de você ter que falar, não, você vai com ele, você vai com ele. Você já tem as atividades prontas e é isso. E outra coisa, se grupos terminarem primeiro, aqui no jogo tem 30 cards. Ou você pode dar um outro card, ou você pode pedir uma outra atividade. Se você tiver, por exemplo, para quem termina primeiro, né? Se tiver os alunos que terminam primeiro e você não quer que eles fiquem conversando, ou você dá um outro card para eles fazerem uma outra atividade, ou você pode ter
uma pequena biblioteca na sua sala de aula, e daí quando eles acabaram você pede para que ele leia alguma coisa. Tudo com o intuito de enriquecer o aprendizado do aluno. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês desse jogo aqui, que é o Questions for Beginners. Eu dei acho que 6 ou 7 sugestões de como usá-lo. Lembrando, ele tá na promoção deste mês de março. Então a gente pegou os 36 jogos da Play to Learn, dividimos em 12 meses. Cada mês nós colocamos 3 jogos com 25% de desconto. Então, se você quer comprar o jogo e muitas pessoas não têm ou não querem disponibilizar o valor dos 36 jogos de uma vez, você pode ir comprando 3 por mês. E esse daqui é um dos jogos. Este mês, vamos ver se eu lembro, eu acho que é Feelings, Going To, eu ainda vou fazer uma live, né? Segunda que vem é o dia da live com Going To, e hoje eu fiz essa live para falar para vocês sobre a importância de nós fazermos pair work. Dei algumas dicas de como fazer e algumas atividades. Se vocês têm alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. E eu quero convidá-los também, quarta-feira, depois de amanhã, é o Dia do Consumidor. Normalmente eu não faço promoções, né? Mas na quarta eu vou fazer. Então, quarta-feira eu vou fazer uma live que eu vou falar dos jogos, vou falar rapidamente dos jogos, vou apresentar o jogo para vocês e vou falar o preço do jogo e vamos ver se eu consigo colocar um desconto. Um pequeno, já tem, né, gente? Eu já dou desconto porque eu sei que meu público a maioria professores, a gente tenta dar, no site já tá com 20% de desconto, mas eu vou fazer tipo uma live com o intuito de apresentar, então eu não vou falar tantas maneiras de usar, eu vou apresentar e daí vou, no final ou durante a live, eu vou oferecer um cupom para quem quiser comprar naquele dia. Então é isso, vou parando por aqui, agradeço quem ficou comigo, ninguém colocou dúvida aí, mas se tiver depois coloca no direct para mim, eu tô à disposição. Boa noite, até quarta-feira tem live extra, quarta-feira ou segunda que vem.